Você já ouviu falar do Avaliar 2017? Essa é uma pesquisa que acontece todos os anos e tem o intuito de saber o que você pensa sobre sua faculdade, sobre a atuação dos professores e tutores à distância, sobre o seu curso, o AVA, a infraestrutura e tudo mais que envolve seu ambiente acadêmico. Saiba que a sua opinião tem o poder de transformar. Dá uma olhada. Eu me sinto satisfeita em saber que a faculdade pode nos ouvir através do Avaliar, porque essa ferramenta é onde nós expomos as nossas opiniões, nós colocamos melhorias que podem estar sendo feitas e eu acho isso muito importante para nós como alunos. A nossa opinião aqui dentro da instituição, ela é válida para buscar as melhorias que todos precisam, claro, e consigo perceber bastante a melhoria nos serviços à distância, no próprio material, no espaço físico, tanto no atendimento como nos serviços de financeiro que a faculdade proporciona para os alunos, tanto a qualidade também dos professores. Depois dos resultados do Avaliar, nós podemos observar a melhoria no portal. Hoje ele está muito mais interativo, muito mais fácil de localizar aquilo que a gente precisa. Eu acho que ficou bem mais fácil para o aluno. Nós todos juntos vamos conseguir construir um ensino muito melhor e a nossa participação é fundamental. Viu como é importante opinar? E para participar é muito fácil. Acesse o portal do aluno e clique no banner Avaliar. Responda as perguntas com sinceridade, pois as respostas irão nos ajudar a identificar nossos pontos fortes, assim como apontar o que deve ser melhorado. A pesquisa é rápida, não leva mais do que 20 minutinhos. Ao finalizar, salve a pesquisa e feche o navegador. E pronto! De forma prática e confidencial, você contribui para a melhoria do seu curso e da sua instituição de ensino. Fique atento às datas. A pesquisa estará disponível entre os dias 10 de outubro e 7 de novembro. A sua opinião é muito importante. Faça parte dessa ação. Aluno, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Eu estou aqui representando as coordenações dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Eu gostaria de reforçar o que o vídeo já falou, né? Você já viu a importância do avaliar, porque é através dele que nós vamos identificar no que nós estamos acertando e precisamos incentivar e aquilo que nós precisamos melhorar para fazer com que você consiga aproveitar ainda mais tudo que a nossa instituição pode oferecer. Para acessar é bastante fácil, basta você clicar no banner que tem no seu AVA e responder ao questionário, à pesquisa. Como você viu, quanto mais sincero você for em suas respostas, maior será a nossa condição de fazer com que aquilo que você acredita que não esteja tão bom, que poderia estar melhor, fazer com que nós implantemos medidas para melhorar e te deixar ainda mais satisfeito com a nossa universidade. Eu vou deixar vocês agora com o professor Antônio. Um grande abraço, até mais. Olá, meu caro aluno, então novamente recordando, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e fazer então a sua contribuição em relação ao Avaliar 2017. E agora então vamos para a nossa aula de contabilidade, nosso último encontro, onde vamos compreender novamente sobre as demonstrações contábeis. E é neste encontro que vamos observar sobre a demonstração dos fluxos de caixa.
o terceiro demonstrativo que busca evidenciar as informações financeiras que iniciaram em um determinado período e encerraram ao final do exercício social, geralmente em dezembro, tá certo? Então, olha só, vamos então verificar primeiramente quais serão as situações, problemas que nós vamos verificar ao longo deste encontro. Olha só. Então, é nesta aula que vamos compreender primeiramente sobre a importância do balancete de verificação. Qual é a finalidade desta ferramenta diante do processo de elaboração das demonstrações contábeis. E, em seguida, vamos compreender sobre a DRE, a demonstração do resultado, ou demonstração do resultado do exercício. E, em seguida, na nossa terceira situação, problema, vamos auxiliar o terceiro sócio da empresa a elaborar o balanço patrimonial com base nos fatos contábeis. Lembrando que na demonstração do resultado, vamos auxiliar esta pessoa a entender o porquê do resultado negativo na empresa, com base num conjunto de contas contábeis. E ao final da nossa aula, na nossa quarta situação problema, vamos compreender então sobre a demonstração dos fluxos de caixa. A terceira demonstração contábil que nós vamos compreender, tá certo? Considerando um conjunto de demonstrações contábeis existentes que são obrigatórias a todas as empresas. Então vamos compreender este terceiro demonstrativo que auxilia os usuários da informação contábil a compreender a saúde financeira das entidades. Então, assim como nós verificamos nas aulas anteriores, tanto o balanço patrimonial quanto a DRE, elas possuem uma estrutura própria, possuem características, elementos que vão distinguir uma da outra. Do mesmo modo, a DFC também possui as suas características, possui uma estrutura obrigatória, uma estrutura que pode ser elaborada por meio de 2 métodos. E é essas informações que nós vamos compreender neste encontro. Então agora vamos para o vídeo de abertura deste nosso encontro. Definitivamente, a vida de um contador não é fácil. Prazos apertados, a pressão e responsabilidade de lidar com dinheiro alheio e números que não acabam mais. Se não fossem certos métodos, certas ferramentas, eu não sei o que faria. O quê? Você quer saber quais são? Eu não tenho tempo para isso. Ok, mas bem rápido. Bom, tem um, por exemplo, chamado balancete de verificação. Sabe aquele princípio? Não há crédito sem débito correspondente? Então, os débitos de um lado do demonstrativo que você faz devem ser iguais aos créditos do outro. Ele é muito útil, mas não detecta uma série de erros. Tem outro chamado demonstração de resultado, que te permite observar a rentabilidade da empresa quando você compara as receitas, os custos e os resultados. No geral, as demonstrações são feitas mensalmente para fins administrativos e trimestralmente para fins fiscais. Outro bem útil é o balanço patrimonial. Ele proporciona uma visão bem ampla, te deixa ver os ativos da empresa, o passivo e o patrimônio líquido, que é a diferença entre esses dois. E tem também a demonstração do fluxo de caixa, que é um relatório totalmente financeiro e mostra um montante de caixa gasto e recebido por uma empresa. E é um ótimo meio de planejamento. Entendeu? Nossa, olha a hora, eu tenho que correr. Tchau! Nessa unidade, você vai conhecer a estrutura e aprender como são elaborados o balancete de verificação, a demonstração de resultado, o balanço patrimonial, a demonstração do fluxo de caixa e entender a importância desses relatórios e métodos de análise para a gestão financeira da empresa. Na SR e nas SPs da unidade, você vai ver o caso de Meire e Tony, proprietários de uma escola infantil.
Preocupados com a situação financeira da empresa depois de uma crise em 2014, os donos buscaram um novo sócio para trazer mais recursos e ajudá-los na administração. Acompanhe Júlio, o novo sócio gestor, enquanto ele elabora o balancete de verificação, a demonstração de resultado, o balanço patrimonial e a demonstração do fluxo de caixa da escolinha. Pronto para começar? Acesse o livro didático, veja as webaulas e consulte o material complementar. Você encontra todos no seu ambiente virtual. Também não esqueça de fazer as pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos e até mais! Olá, e para que nós possamos então continuar a compreender os assuntos relacionados à contabilidade, vamos verificar aqueles conhecimentos prévios necessários para esta aula. Olha só! Sobre o patrimônio, nós verificamos ao longo das nossas aulas que as empresas elas são constituídas por bens, direitos e obrigações. Que esses bens e direitos nos evidenciam os elementos contábeis registrados no ativo e que as obrigações são aqueles elementos patrimoniais registrados no passivo exigível e passivo não exigível e também no patrimônio líquido. E durante o nosso encontro, nós verificamos que para determinar o valor do patrimônio líquido, era só utilizar esta equação. Patrimônio líquido é igual ativo menos o passivo. Só que este passivo é aquele formado pelo passivo exigível mais o passivo não exigível. E professor, passivo exigível, passivo não exigível, quem são esses elementos dentro da estrutura do balanço? Passivo exigível corresponde ao passivo circulante e passivo não circulante. Já o passivo não exigível corresponde ao patrimônio líquido. Então, essas obrigações são formadas pelo passivo exigível e o não exigível. Tá certo? Então, essa é a composição do patrimônio de uma entidade. Bens, direitos e obrigações. E estes elementos são distribuídos dentro da estrutura do balanço patrimonial. Tá certo? Então, olha só. Ao longo das nossas aulas, também nós compreendemos outras demonstrações contábeis. E aí, nós compreendemos sobre a demonstração de resultado, ou então a demonstração do resultado do exercício. E nós verificamos ao longo das nossas aulas que o balanço patrimonial ele é formado por contas patrimoniais e que a demonstração do resultado é formada por contas de resultado. E olha só, quem eram as contas de resultado? Receitas, custos e despesas. E que esses elementos, esses três elementos, somente são utilizados dentro da DRE. Nós não podemos utilizar nenhuma conta de resultado durante a elaboração do balanço. Então, o balanço ele é formado unicamente por contas patrimoniais. E a partir do momento que nós compreendemos a diferença entre as contas patrimoniais e passamos a compreender este processo de classificação das contas contábeis entre as patrimoniais e as de resultado, passamos então a compreender, a saber como elaborar essas demonstrações contábeis. Só que aí nós compreendemos um outro assunto. Vimos sobre os fatos contábeis, que são aqueles fatos, aquelas ações provocadas pelas empresas ao longo de um determinado período. E essas ações são registradas nos livros contábeis. E para auxiliar este registro desses fatos contábeis, compreendemos sobre o método das partidas dobradas. Isto é, para cada débito haverá no mínimo um crédito, ou ainda poderá haver um único débito para mais de um crédito, ou vice-versa, mais de um débito para um único crédito. Então, este é o conceito do método das partidas dobradas. E, além disso, durante a elaboração dessas demonstrações contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, nós compreendemos uma outra técnica, a técnica de balanços sucessivos.
uma técnica que auxilia você, meu caro aluno, a ver cada fato contábil, provocando as variações no balanço. Então, se você tem 7 fatos contábeis, você vai verificar, você vai ter que montar 7 balanços. E à medida que você cria um novo balanço para cada fato contábil, você vai acumulando os saldos das contas patrimoniais. Tá certo? Então, esses são os conceitos necessários para este nosso encontro. E olha só, então vamos agora verificar a situação geradora de aprendizagem, sobre qual assunto que nós vamos tratar ao longo deste encontro. Olha só. Então trata-se da escola infantil Mundo Colorido, em que ela vai receber um novo acionista, um novo sócio, o Júlio. E este Júlio vai entregar para a empresa uma determinada quantia para que a escolinha saia dessa situação crítica financeira e econômica. Então, para alavancar os negócios da escola, é convidado então um novo sócio para auxiliar a entidade nesses diversos assuntos. E então, com base neste conceito, com base nesta história, que pode ser uma situação do cotidiano de muitas empresas brasileiras, vamos então, ao longo deste encontro, verificar a finalidade e a importância do balancete de verificação. Em seguida, auxiliar o Júlio, novo sócio da empresa, a entender, a compreender este resultado negativo da empresa. Além disso, auxiliá-lo durante a verificação desta informação, bem como a reconhecer esta terceira demonstração contábil. Então, na nossa quarta SP, vamos verificar a importância da DFC, ou demonstração dos fluxos de caixa, diante do processo de gestão empresarial. Então, qual é a informação que é disponibilizada por este demonstrativo? Qual é a sua importância? E é neste momento que nós vamos distinguir a DFC dos fluxos de caixas. Há uma diferença entre o demonstrativo e o próprio fluxo, tá certo? Mas vamos deixar este assunto para a nossa quarta situação problema. Então agora te convido para a nossa primeira SP. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Olá, chegamos à nossa primeira situação problema e é nesse momento que vamos compreender então sobre o balancete de verificação. Então agora vamos ao quadro para compreender o conceito que está relacionado a esta nossa primeira SP. Então olha só, a Escola Mundo Colorido ela precisa elaborar o balancete de verificação. Isto é, qual é a finalidade primeiramente do balancete? Nós já vamos compreender, mas olha só. O balancete serve, a finalidade é de evidenciar o total dos débitos, o total dos créditos. Então, com base, por exemplo, no balanço patrimonial, nós vamos compreender os saldos iniciais, olhando para o débito, o crédito dessas informações, para as movimentações ocorridas ao longo de um determinado período, observando novamente o total dos débitos, o total dos créditos para cada uma das contas patrimoniais e, em seguida, verificar os saldos finais, tá certo? Então, o balancete vai nos auxiliar a verificar todos os valores dentro de cada uma dessas contas contábeis, só que resumidamente. Já já o professor vai fazer um comparativo entre o balancete e o razonete. Já já vamos entender. Então, olha só, mas para isso nós precisamos utilizar o balanço patrimonial.
de dezembro e ainda verificar os razonetes de janeiro. Então vamos, com base nessas informações, com base neste balanço patrimonial, vamos retirar os saldos iniciais. Em seguida, observar as movimentações dentro dos razonetes de janeiro de 2016. Então, nós temos já o saldo inicial com base em dezembro, vamos observar as movimentações de janeiro e, em seguida, a gente já vai apresentar o saldo final, mas o próprio razonete já evidencia esses saldos finais. Então, novamente, o balancete de verificação, ele nos auxilia a verificar esses valores resumidos. Então, olha só, para que nós possamos auxiliar o Júlio durante a elaboração do balancete, primeiramente nós devemos realizar uma classificação das contas contábeis dentro dos registros dos fatos contábeis. Então, nós vamos observar as contas, verificar quais são as contas patrimoniais. Em seguida, vamos elaborar os razonetes. E a partir do momento que a gente elaborar o razonete, lembra? Razonete era aquela expressão gráfica em forma de T. Daí nós tínhamos aqui, por exemplo, a conta do caixa. O caixa, vamos lá, meu aluno. Caixa é uma conta do ativo. Se é uma conta do ativo, ela é de natureza devedora, é isso mesmo. Então, nós vamos registrar, primeiramente, o saldo inicial do caixa. E quem é o saldo inicial do caixa? Aquele valor no balanço patrimonial de dezembro, que está aí no nosso livro. Em seguida, caso houver algumas mutações, vamos registrar os débitos e os créditos dentro da conta do caixa, caso haja algum fato contábil relacionado à conta caixa. Caso contrário, vamos para as outras contas patrimoniais, verificando o saldo inicial, mais as mutações que ocorreram no período. Professor, o que é essa mutação que o senhor tanto fala? Mutação são as ações, os fatos contábeis, são as modificações que nós vamos verificar dentro das contas patrimoniais. Então, para cada fato contábil, vai ocorrer uma mutação, uma variação nas contas contábeis. E ao final, depois de registrar o saldo inicial e essas variações, nós vamos somar o total dos débitos e somar o total dos créditos e, em seguida, passar um novo traço e determinar o saldo final da conta caixa. E, como nós já verificamos, o caixa é uma conta de natureza devedora, então provavelmente ela vai evidenciar um saldo final devedor. Mas lembre-se, não confunda o saldo devedor no aspecto contábil com o saldo devedor no aspecto bancário. Na contabilidade, saldo devedor evidencia uma disponibilidade, algo disponível para a empresa, um valor positivo, tá certo? Já um saldo credor numa conta do ativo significa algo negativo, uma conta redutora. Então, fique atento à natureza das contas contábeis, tá certo, meu caro aluno? Lembre-se, volte para as nossas aulas anteriores, pois o professor já explicou sobre a natureza das contas contábeis. Mas, novamente lembrando, trata-se de uma convenção contábil, onde contas do ativo são predominantemente de natureza devedora e as contas do passivo são predominantemente de natureza credora, tá certo? Professor, mas por que predominante? Porque no ativo nós temos contas redutoras do ativo. Por exemplo, a depreciação acumulada, e ela é de natureza credora. Só que, dentre um conjunto de contas contábeis classificadas no ativo, essas são as mínimas. Em termos de volume de contas, são poucas as contas classificadas dentro do ativo que são de natureza credora. Por isso que o professor fala que o ativo é predominantemente de natureza devedora, tá certo? Então, trata-se de uma convenção contábil. Então, vamos lá, vamos avançar. Em seguida, depois de elaborar os razonetes, e lembrando que o razonete vai evidenciar saldo inicial, mutação e, por fim, saldo final, vamos então elaborar o balancete de verificação.
E aí, mas para que fazer o balancete de verificação, professor? Na contabilidade, qual a importância deste relatório? Bom, então o balancete de verificação consiste em um relatório contábil que vai utilizar este método das partidas dobradas, isto é, ele vai observar esses débitos, esses créditos, ou em outras palavras, vai observar as variações ocorridas nas contas patrimoniais e mostrar resumidamente esses valores neste relatório. Então ele tem a função de verificar se o total dos débitos ou dos saldos devedores é igual ao total dos saldos credores. Lembra que o professor falou sobre aquele comparativo do razonete e o balancete? Bom, então olha só. Lembra? O razonete, vamos abrir aqui um quadro branco, olha só. O razonete, nós temos aqui, ó, vamos lá, caixa. E aí nós temos o saldo inicial do caixa, R$1.000. Vamos lá, saldo inicial. Aí ocorreu uma venda à vista, entrou R$2.000 no caixa. Vamos lá. Aí a empresa pagou R$1.000 de despesa, R$500 de aluguel, pagou aí mais R$1.000 de uma outra despesa, fez uma venda e entrou R$3.000 no caixa. Encerramos o período de apuração dessas contas. Fechamos então, olha só, total dos saldos devedores, R$6.000 de saldo devedor. Entretanto, temos aqui R$2.500 de saldo credor. Qual é o saldo final desta conta do caixa? R$3.500. Então, olha só, o razonete, ele vai te mostrar com característica, com detalhe, todas essas mutações, todos os fatos contábeis. Então, aqui no mínimo, nós estamos observando 1, 2, 3, 4, 5 fatos contábeis que envolveram a conta do caixa. Viu só? Nós temos o saldo inicial. O saldo inicial não é um fato contábil, muito menos o saldo final. Então vamos lá. 5 fatos contábeis eu já sei que provocaram variações no caixa. Mas olha só, temos o balancete. Balancete é um relatório que vai evidenciar aqui o nome da conta patrimonial, da conta contábil. Aí ela vai abrir 3 colunas. Cada coluna tem aqui, ó, primeira coluna, saldo inicial. Segunda coluna, movimentações. E a terceira coluna, saldo final. Para cada coluna, nós temos total dos débitos e total dos créditos. Mesma coisa, movimentações e saldo final também. Então, olha só o que é a sacada do balancete. Ele vai te falar resumidamente qual era o saldo inicial do caixa? R$1.000. Em relação às movimentações, qual é o total das movimentações de saldo devedor? 2.000 mais 5.000, mais 3.000. Total, R$5.000. E das movimentações de natureza credora? R$2.500. Aí, qual é o saldo final da conta caixa? 3.500 devedor. Então, olha só, agora com base no balancete, quantos fatos contábeis provocaram modificações no caixa? Se você observar, você só tem aqui, ó, 2 informações, ó. Um valor do débito e o valor do crédito. Você pode afirmar que foram apenas 2 fatos contábeis? Não. Então, o balancete ele vai te apresentar um valor resumido das movimentações, dos saldos iniciais e dos saldos finais. Então, o balancete ele é um complemento do razonete. O razonete é a informação detalhada. O balancete é a informação resumida. O professor, qual que é o relatório? Qual que é entre esses dois, entre o razonete e o balancete? Qual que é o obrigatório que a empresa tem que transmitir para o governo, para que ele possa fiscalizar as empresas? Ele tem que transmitir o livro Razão. Tá certo? A empresa ela não vai transmitir esse razonete em forma de T. Ela transmite uma informação resumida, que é o balancete de verificação. Deu para compreender, então, essa diferença entre o razonete e o balancete de verificação?
Bom, então é esta a diferença que você tem que compreender entre esses dois instrumentos da contabilidade. Então agora vamos continuar a verificar os assuntos deste nosso encontro e vamos voltar ao quadro então para continuar sobre as características do balancete. Olha só. Então vamos lá. Elementos de um balancete. Primeiramente, tem que haver a identificação da conta patrimonial. Em seguida, nós verificamos também a data a que se refere este balancete. Quando que ele foi realizado? Para qual mês, qual período que abrange este conjunto de informações que estão relacionadas dentro do balancete. Em seguida, temos que apresentar a identificação do grupo ou do subgrupo que pertence àquela conta patrimonial. Essa primeira identificação está relacionada à empresa, a quem se refere o balancete de verificação. Em seguida, qual é o valor da conta? Qual é o valor do saldo devedor, do saldo credor nas movimentações, no saldo inicial, no saldo final? Em seguida, depois de apresentar todas as contas no balancete, considerando aquelas 3 colunas que nós verificamos, nós chegamos a um total. E este total abrange tanto as contas do ativo quanto as contas do passivo. Então, nós conseguimos verificar o saldo total, devedor e credor, em ambas as colunas, para então, com base nessas informações, tomar algumas decisões. Tá certo? Então, olha só, para auxiliar o Júlio durante esta SP, vamos utilizar os razonetes durante a elaboração do balancete. Em seguida, nós vamos escolher um balancete de 6 colunas, isto é, aquelas 3 colunas. Professor, mas por que 6? É que para cada coluna nós abrimos 2 novas colunas para mostrar o saldo devedor e o credor. Então, por isso que são 6 colunas, tá? E olha só, em seguida, vamos preencher os saldos iniciais, apresentar os valores das movimentações, só que aqui nós já vamos apresentar o valor totalizado, valor resumido. Nós não vamos aqui observar fato contábil por fato contábil. Aqui é a soma total daqueles fatos. Aquele caso que nós resolvemos agora há pouco. E depois, apresentar os saldos finais de cada uma dessas contas. Então, olha só, como que ficaria que, basicamente, este não é o balancete completo. Pode ver que o professor não por falta até do nosso próprio espaço aqui, o professor só está apresentando algumas contas patrimoniais. Então, olha só como é que fica o caixa. Nós tínhamos um saldo inicial, não houve nenhuma movimentação, então, saldo final do mesmo valor. Olha o banco, saldo inicial, mais as movimentações no banco. E temos aqui o saldo final. Então, já observando o balancete, em relação ao disponível, isto é, caixa mais bancos, então dentro deste período, dentro do mês de janeiro, houve um consumo de R$ 7.300. Viu só? Então, a empresa ela consumiu recursos, considerando o saldo inicial mais as variações, a empresa ainda conseguiu formar caixa. De R$ 4.000 saltou para R$ 7.300. E esta informação, esta variação no caixa ou nos bancos, nós vamos observar com mais detalhe por que dessas variações dentro da DFC. Então, considerando as demais contas patrimoniais, nós verificamos os seus valores iniciais, as movimentações e os saldos finais. E por fim, olha só, nós observamos então os saldos totais em cada uma das colunas. Total dos débitos em termos de saldos iniciais. Total dos créditos. Olha só, total dos débitos e créditos nas movimentações. E total dos débitos e o total dos créditos nos saldos finais. Professor, o total do débito tem que ser igual ao total dos créditos nas colunas? Sim, porque o balancete de verificação ele utiliza o método das partidas dobradas. Então, se há um débito para um fato contábil, no mínimo haverá um crédito. E esses valores, o total do débito deve ser igual ao total do crédito. Logo,
esses valores também devem ser iguais. Na primeira coluna, olha só, 265.465 em valores devedores, tem que ser o mesmo valor para os saldos credores. Então, o balancete de verificação, ele também tem que bater ou então satisfazer essa condição de equilíbrio entre o total dos débitos e o total dos créditos, tá certo? Então, olha só, essa foi a nossa primeira situação, problema, onde nós verificamos sobre o balancete de verificação. Uma outra informação contábil, ou então um outro relatório contábil útil durante o processo de análise das demonstrações contábeis, ou então útil durante esta análise das informações contábeis de uma determinada empresa, dentre outras importâncias, dentre outras qualidades ou informações que ele pode te proporcionar, tá certo? Então agora nós vamos para a nossa segunda situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Olá, chegamos então à nossa segunda situação problema. E para que nós possamos iniciar o nosso estudo, vamos novamente ao quadro para verificar os conceitos relacionados a esta nova SP. Então olha só, agora o Júlio ele tem um novo desafio, que é de analisar as contas de resultado que influenciaram o resultado negativo. Isto é, o Júlio ele deve mostrar aos sócios da escolinha por que a empresa teve prejuízo naquele período. Para isso, é necessário que Júlio, e você, meu caro aluno, também, saiba diferenciar as contas patrimoniais das contas de resultado. Nós não podemos misturar essas contas durante a elaboração de ambas as demonstrações contábeis. E, em seguida, após classificar essas contas de resultado, é necessário elaborar a demonstração do resultado do exercício. E nós já verificamos que a DRE, ela possui a sua estrutura própria. A DRE, assim como o balanço patrimonial, tem uma estrutura, ela é formada por elementos mínimos. Nós devemos observar essa estrutura para evidenciar ao usuário da informação contábil certas informações que vão servir de suporte durante as tomadas de decisões ou então durante a análise da composição do resultado do período, de um determinado período, de uma determinada empresa, no caso, a escolinha, tá certo? Então, nós primeiramente vamos diferenciar essas contas de resultado das contas patrimoniais, em seguida, montar a DRE e chegar à informação final, que é o prejuízo do período. E com base neste resultado negativo, vamos analisar cada uma dessas contas de resultado e mostrar para os sócios da empresa qual é o grupo de contas de resultado que mais está contribuindo para este prejuízo em determinado período. Então vamos voltar ao quadro novamente para resgatar os conceitos da nossa demonstração de resultado. Então olha só, demonstração de resultado, ou DRE, que significa demonstração de resultado do exercício. Esta demonstração ou este relatório evidencia o resultado econômico de uma organização. E é esta a demonstração contábil responsável por apurar o lucro ou o prejuízo em um determinado período. Então, é a DRE que vai dizer para o Júlio se houve lucro ou prejuízo. E considerando a estrutura deste relatório, o Júlio é possível que o Júlio compreenda
qual foi o grupo de contas responsável por este resultado negativo. Tá certo? Então, vamos lá. Além disso, a DRE ela é evidenciada mensalmente, no sentido de mostrar a evolução das receitas, dos custos e das despesas. E, além disso, de outras distorções provocadas pelos ganhos e pelas perdas, que são gastos ou então que são receitas, podem ser compreendidos como receitas e gastos, entretanto, não são esperados que ocorram frequentemente. Então, o ganho, ele vai acontecer uma vez ou outra, não é algo esperado. A empresa vendeu um veículo, ela não imaginava que ainda ela ia ter um lucro com a venda deste veículo. Então, é ganho quando não é algo esperado. E aí, de repente teve uma chuva muito forte na cidade, destruiu o barracão da empresa, destruiu o estoque da empresa. Então, isso é considerado como uma perda, e não é um prejuízo, mas antes de ser um prejuízo, é considerado como uma perda para a empresa, tá certo? Então, essas são as eventuais distorções. Então, vamos lá. Então, este é o conceito da demonstração do resultado do exercício. E, além disso, a DRE, nós já sabemos que ela é formada por receitas, custos e despesas. E são esses três elementos que são utilizados durante a elaboração da DRE. Aí eu te faço uma pergunta, meu caro aluno. Uma conta patrimonial, por exemplo, a conta de duplicatas a receber, é onde que eu verifico ela dentro da demonstração do resultado do exercício? Opa, é isso aí, meu caro aluno, você que já se assustou. Conta patrimonial não é utilizada durante a elaboração da DRE, assim como contas de resultado não são utilizadas durante a elaboração do balanço. Isso aí, fique atento a essa distinção entre essas contas. Então, para auxiliar o Júlio durante a resolução da STSP, vamos novamente utilizar os razonetes e olha só, já é possível entender que o razonete é uma ferramenta didática muito importante durante a sua compreensão de todos esses exercícios, desses materiais que estão presentes aí no nosso livro. Então, toda vez que você for fazer um exercício relacionado à contabilidade, abra lá um razonete para cada conta contábil, conta patrimonial, conta de resultado. Abra este razonete, coloca o nome da conta, faça lá o saldo inicial, coloca as mutações e já encontra o saldo final. E é o saldo final que vai ser utilizado durante a elaboração das demonstrações contábeis. O saldo inicial você já olhou na demonstração anterior. O saldo final é o que você vai utilizar para montar a próxima demonstração contábil. Mas isso é necessário você registrar as mutações. Então, se não houver uma mutação, óbvio, o saldo inicial vai ser igual ao saldo final. Então, após analisar os razonetes, vamos identificar as contas de resultado. Isto é, separar as contas de resultado das contas patrimoniais. E, novamente, meu aluno, qual conta que você vai utilizar para elaborar a DRE? É isso aí, somente as contas de resultado. Então, você vai utilizar a estrutura da DRE, nós já sabemos qual é esta estrutura, com base nessas contas de resultado, montar a demonstração. E, em seguida, analisar as contas responsáveis pelo prejuízo do período. Então, olha só, temos aqui já a demonstração do resultado do exercício resolvida. Então, com base nos fatos contábeis, nessas informações que estão aí no nosso livro, nós chegamos a uma receita bruta, a primeira informação da DRE. Receita bruta de vendas, R$54 mil. Em seguida, nós apresentamos as deduções da receita bruta, que geralmente são os tributos, os impostos sobre as vendas, no valor de R$10.200. Receita bruta menos as deduções, encontramos a receita líquida. Olha só, esta é a estrutura. E itens que não podem faltar numa DRE, mesmo que não tenha valor, mas você tem que apresentar essa informação. Receita bruta, deduções, receita líquida até o momento. Então, olha só,
encontramos a receita líquida. Nós retiramos os custos do período. Então, uma outra informação mínima que deve ser evidenciada dentro da DRE, mesmo que não tenha valor, você tem que apresentar para mostrar ao usuário da contabilidade que não houveram custos no período. Então, vamos lá, vamos avançar. Receita líquida menos os custos do período, lucro bruto, um outro elemento mínimo da estrutura da DRE. E olha só, qual é o lucro bruto? Olha só, analisando a informação, houve um lucro já neste momento? Então, nós já podemos observar um prejuízo, já considerando essas contas de resultado. Em seguida, para piorar a situação da empresa, nós retiramos as despesas no valor de R$ 500. E fechamos o período com um resultado negativo, um prejuízo de R$ 5.065. Então, olha só. Vimos aqui, então, a estrutura da DRE com base nos fatos contábeis que estão aí presentes no livro, com base nas informações que foram prestadas. E aí nós temos diversos valores. Então, agora, analisando a demonstração do resultado do exercício. Meu caro aluno, qual é a conta de resultado que mais impactou nessa estrutura, exceto as receitas? Considerando os custos e as despesas, qual é a principal conta responsável por este prejuízo? E é o custo do período. Ele representa aproximadamente, ou calcule aí, 90% da receita. Então, 90% do valor positivo que a empresa teve em um determinado período, em janeiro de 2015, 90% deste valor foi consumido pelos custos das vendas, custos dos serviços prestados. Neste caso, com base na informação que a DRE nos evidencia, é necessário que a entidade adote uma estratégia de redução de custos. Então, durante a prestação de serviços, é necessário que a empresa busque, não só a empresa, a escolinha que nós estamos avaliando nesta SP, qualquer entidade, com base nas demonstrações contábeis, com base neste processo de análise, observando esses valores, é necessário que as empresas adotem estratégias para verificarem tanto as despesas quanto os custos, reduzirem e também buscar adotar estratégias para elevar as receitas. Então, neste caso, a escolinha deve adotar uma estratégia urgente de reduzir os custos. E se não houver maneiras, modos de como reduzir esses custos sem perder a qualidade, mantendo a qualidade, não tem como reduzir custos, então a empresa precisa adotar uma estratégia para alterar o seu valor de venda, o valor da mensalidade da escolinha, por exemplo. Então, com base nas demonstrações contábeis, é que você, meu caro aluno, vai auxiliar, ou você já proprietário de uma empresa, vai tomar as decisões das empresas com base nessas informações. Então, chegamos ao final desta SP e agora vamos para o nosso próximo estudo. Até lá! Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Olá, chegamos à nossa terceira SP e é neste momento que vamos auxiliar o Júlio, novo sócio da escolinha, a montar o balanço patrimonial. E novamente, durante este processo de elaborar as demonstrações contábeis, é necessário que você volte àqueles conceitos anteriores, lembrando do método das partidas dobradas ou ainda da técnica de balanços sucessivos.
Então, utilizando as técnicas contábeis mais o razonete, é necessário, então, reunir essas informações, essas práticas contábeis, para que possa te auxiliar durante a elaboração dessas demonstrações. Então, agora, vamos ao quadro para compreender sobre esta terceira SP, o assunto que vai ser tratado. Então, olha só, Júlio ele deve elaborar o balanço de janeiro de 2015. Assim como nós fizemos durante a elaboração da DRE, vamos novamente diferenciar as contas patrimoniais das contas de resultado. Você não pode, meu caro aluno, levar para o balanço patrimonial uma conta de resultado. Por exemplo, as receitas com a venda de mercadorias. Você não pode classificar esta conta de resultado dentro do ativo, porque ela representa uma entrada de recurso. Então, temos que separar essas contas. Contas de resultado são utilizadas para elaborar a demonstração do resultado do exercício. E as contas patrimoniais, por exemplo, caixa, banco, duplicatas a receber, fornecedores e outras contas a pagar. Essas contas patrimoniais que nós verificamos ao longo das nossas primeiras aulas, nós vamos utilizá-las apenas durante a elaboração do balanço. Então, olha só. Considerando o conjunto de contas contábeis que está aí no nosso livro, vamos auxiliar, então, o Júlio durante a elaboração do balanço. E olha só, nós devemos, então, lembrar que o balanço patrimonial é uma demonstração obrigatória às empresas brasileiras. É necessário que as nossas organizações brasileiras elas apresentem essas demonstrações contábeis, o balanço, a DRE, entre outras demonstrações contábeis. É claro que existem casos específicos em que organizações não precisam apresentar certas demonstrações contábeis. Aí leva em consideração o porte, a tributação da entidade. Então, nós devemos observar diversas informações. A personalidade jurídica e o porte da empresa. São as informações que nós devemos observar para verificar qual é o demonstrativo que uma determinada empresa está obrigada ou não a transmitir. Então, vamos ao quadro agora para verificar os conceitos do balanço. Primeiramente, é um relatório obrigatório de ser apresentado. E este mostra para o usuário da informação contábil a situação financeira, a situação patrimonial de uma determinada organização em um determinado período. Trata-se de um relatório fundamental para qualquer empresa. E junto com a DRE, compõe o time das principais demonstrações contábeis para o processo de análise, para o processo de gestão empresarial. E olha só, assim como a DRE, o balanço também possui os seus elementos. A DRE ela é formada pelas contas de resultado, tais como receitas, custos e despesas. O balanço patrimonial ele é formado por contas patrimoniais classificadas no ativo, no passivo exigível e no passivo não exigível. Patrimônio líquido. Olha só os sinônimos, meu caro aluno. Fique sempre atento aos sinônimos dessas contas patrimoniais. Patrimônio líquido, passivo não exigível. Passivo circulante, passivo não circulante. É o mesmo que disser passivo exigível, tá certo? E o ativo, professor? Ativo corresponde aos bens mais os direitos. Então vamos lá, este é o balanço patrimonial. E olha só o conceito desses elementos patrimoniais. Ativo é um componente, é um elemento formado por bens e direitos, do qual nós vamos esperar benefícios futuros em um determinado período, tá certo? E olha só, quando se fala que se refere à parte positiva da empresa, nós estamos dizendo que correspondem aos bens, aos direitos, os valores que estão à disposição da empresa para
pagar as obrigações que ela possui, tá certo? Nós não estamos nos referindo, o professor não quer dizer que é a parte positiva, observando a natureza da conta, tá? Então, bens e direitos são valores que estão à disposição da empresa para gerar recursos, para formar lucro, ou então para formar recursos para pagar as obrigações. Por isso que a gente fala essa parte positiva. E olha só o passivo. É formado pelas obrigações da entidade e ela evidencia a parte negativa. Mas por que negativa? Porque a obrigação é algo que a empresa vai ter que pagar. Então, por isso que nós falamos que é a parte negativa. As obrigações, a entidade, se ela resolver interromper as suas atividades, fechar a empresa, ela tem que pagar todas as obrigações para ela fechar. E essas obrigações incluem as obrigações com terceiros e as obrigações com os sócios da empresa. Então, por isso que é a parte negativa, é a dívida que a empresa mantém com alguém, com terceiros ou então com os sócios. E o patrimônio líquido, professor? Este, entre outras palavras, pode ser chamado de passivo não exigível e ele corresponde à situação líquida da empresa, e este PL, o patrimônio líquido, ele é encontrado por meio da diferença entre o ativo e o passivo. Só que é claro, este passivo aqui é a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante, tá certo? Que quando a gente vai falar que o balanço patrimonial ele é formado por ativo e passivo, nós incluímos o patrimônio líquido dentro do passivo. O passivo ele é um elemento que faz parte do passivo. Então, olha só, passivo é composto por passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E o ativo é formado pelo ativo circulante e o ativo não circulante. Então, para encontrar esta parcelinha do patrimônio da entidade, isto é, o patrimônio líquido, nós somamos os ativos e subtraímos do passivo circulante e passivo não circulante. Por que eu vou encontrar o patrimônio líquido? Porque balanço significa equilíbrio. E patrimonial significa o conjunto entre as contas patrimoniais. Então, patrimônio é a composição desses bens e direitos mais as obrigações. Então, se eu tenho que satisfazer este equilíbrio entre o total do ativo e o total do passivo, é só subtrair o total do ativo pela soma do passivo circulante e o passivo não circulante, e aquela gordurinha, a sobrinha, é o próprio patrimônio líquido, tá certo? Então, olha só, vamos continuar então esta SP, vamos verificar agora como vamos auxiliar o Júlio a resolver esta situação, esse desafio. Então, primeiramente, olha só, razonete. Vamos utilizar os razonetes lá em forma de T. Vamos lá. Por exemplo, caixa. Registrar aqui o saldo inicial. Mas se o exercício já apresenta o razonete, então observe o saldo inicial. Olha só as mutações. Qual é o saldo final? Para elaborar o balanço patrimonial, você vai utilizar o saldo final. Mas é claro, para chegar no saldo final, você tem que apurar, confrontar o total dos débitos com o total dos créditos, tá certo? Em seguida, então olha só, vamos classificar as contas patrimoniais. Você já separou das de resultado com as contas patrimoniais. Você já levou essas contas patrimoniais para o razonete. Agora, antes de elaborar o balanço, você tem que separar qual que pertence ao ativo circulante, ao ativo não circulante, quem pertence ao passivo exigível e quais são as contas que serão utilizadas lá no patrimônio líquido, tá certo? E em seguida, olha só, então, qual é o valor do balanço patrimonial? Então, primeiramente, temos aqui o ativo, tá certo? Por falta de espaço aqui na nossa tela, o professor está apresentando o ativo. Então, geralmente, nós apresentamos o ativo e o passivo logo um do lado do outro, tá certo? Mas vamos lá. Então, primeiramente, ativo. Aí temos aqui ativo circulante. É o primeiro subgrupo do ativo. Temos as contas do caixa, bancos, entre outras contas patrimoniais classificadas neste subgrupo. Totalizando, então, olha só, o total do ativo circulante. Em seguida, temos o subgrupo do ativo não circulante.
E olha só, meu caro aluno, fique atento para as contas redutoras do ativo, que nós verificamos na nossa terceira aula. Olha só, depreciação e essas provisões. Então vamos lá, ativo não circulante, temos todas as contas patrimoniais classificadas neste subgrupo. E então, fechamos o total do ativo em 217.975. E aí, qual deve ser o total do passivo? Lembre-se, balanço, equilíbrio, patrimônio, bens, direitos e obrigações. Se o ativo corresponde ao total dos bens e direitos, e esse total dos bens e direitos é igual a este valor, qual deve ser o total das obrigações? É isso aí. Total do ativo deve ser igual ao total do passivo. Por isso, balanço patrimonial. Poderia ser chamado de equilíbrio entre as contas patrimoniais. Seria a mesma coisa, tá certo? Então vamos lá. Passivo. Primeiro subgrupo. Passivo circulante. Temos aqui todas as contas patrimoniais classificadas neste subgrupo. Em seguida, passivo não circulante, reunindo os empréstimos e financiamentos. E, por fim, chegamos ao patrimônio líquido, tá certo? Então, olha só, capital social e o próprio prejuízo que nós encontramos na nossa SP anterior. Mas lembre-se, o exercício já apresenta um prejuízo. Você deve considerar um novo prejuízo de janeiro. Por isso que nós chamamos de prejuízo acumulado. Acumulado do período anterior mais do período de janeiro. E então chegamos a um total do passivo. Ativo deve ser obrigatoriamente igual ao passivo, senão você não satisfez a condição de equilíbrio entre as contas patrimoniais, tá certo? Então chegamos aqui ao final desta SP e agora vamos compreender sobre a DFC, a nossa terceira demonstração contábil. Então agora vamos para a nossa quarta SP. Vai lá. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Olá, chegamos ao último desafio desta quarta aula. E é neste momento que nós vamos compreender sobre a demonstração dos fluxos de caixa. E é neste momento que vamos diferenciar o demonstrativo do próprio controle, ou então o fluxo de caixa. Então vamos ao quadro para compreender o conceito que vamos observar ao longo desta aula. Então olha só. Júlio terá o desafio de elaborar o demonstrativo dos fluxos de caixa e não o controle dos fluxos de caixa. E numa conversa com os proprietários da empresa, os atuais proprietários, ele verificou que a contadora da escola, ela elaborava o fluxo de caixa, este demonstrativo, uma única vez ao ano. Olha só, nós já falamos que a DRE é uma demonstração contábil fundamental para qualquer usuário da contabilidade, proprietário de empresa ou então gestor, qualquer funcionário, qualquer colaborador para que ele possa contribuir com o processo de gestão. E a DRE nós já sabemos que ela evidencia se houve lucro, se houve prejuízo, isto é, ela mostra a informação econômica em um determinado período. A DFC, ela vai mostrar a informação financeira, o quanto que a empresa gerou ou consumiu de caixa em um determinado período. Então, olha só,
como pode uma profissional elaborar uma demonstração contábil tão importante apenas uma vez por ano? Então eu chamo a atenção, a DFC, a DRE, o balanço, são demonstrações contábeis que devem ser analisadas mensalmente. Elas podem ser elaboradas periodicamente, de acordo com a necessidade do usuário da contabilidade. DFC é a demonstração que deve ser analisada mensalmente. E o próprio controle do fluxo de caixa deve ser analisado diariamente. Então, são informações que vão auxiliar e muito durante o processo de gestão empresarial. E anote aí, uma empresa pode sobreviver com prejuízo, mas sem caixa, nenhuma empresa consegue sobreviver, tá certo? Se você não tem dinheiro para comprar mercadorias, para poder revender, e à medida que você revende, você gera caixa para a sua empresa. Então, se você não tem dinheiro para comprar mercadoria, se você não tem mais crédito na praça, crédito nos bancos, como que você vai comprar mercadoria? Então, sem dinheiro, as empresas dificilmente sobrevivem. Mas prejuízo é uma informação econômica. A empresa ela pode viver de prejuízos, sem problema nenhum. É claro que o prejuízo faz com que a empresa adote estratégias para que ela atinja lucro. Mas se não tem caixa, não tem como trabalhar. Então vamos lá. Júlio precisa mostrar para os seus sócios a importância da demonstração dos fluxos de caixa e o benefício que esta informação propicia ao processo de gestão empresarial. Então, para que nós possamos compreender este processo, essa análise, nós devemos, primeiramente, reconhecer as características da DFC. Então, olha só. Primeiramente, a DFC ela pode ser elaborada pelo método direto ou então pelo método indireto. E a diferença entre esses dois métodos está na atividade operacional. Professor, por que atividade operacional? Fala sobre esse negócio aí pra gente. Então, olha só. A DFC, a estrutura da DFC é o seguinte. Primeiro, ela evidencia os fluxos de caixa em um determinado período. E esses fluxos de caixa, eles são separados entre as atividades. Primeiro, as atividades operacionais. Segundo, nós classificamos aqui nas atividades de financiamento. E então, nós apresentamos os fluxos financeiros advindos das atividades de investimento. Então, essa é a estrutura da DFC. Busca abrir aí o nosso livro e o livro ele comenta sobre cada uma dessas atividades, tá certo? Então vamos lá, atividades operacionais de financiamento e de investimento, esta é a estrutura da DFC. E esta demonstração contábil, ela pode ser elaborada pelo método direto ou pelo método indireto. E a diferença está aqui, ó, nas atividades operacionais. Pois o método indireto, ele começa aqui nas atividades operacionais apresentando o resultado do período. Isto é, lucro ou o prejuízo, que é a informação que está lá na demonstração do resultado. Ele começa apresentando uma informação econômica. Mas, professor, agora não estou entendendo mais nada. A DRE apresenta informação econômica e a DFC é a informação financeira. Como que está misturando as coisas? Olha só, é isso mesmo, você está certo. A DFC ela apresenta a informação financeira do caixa, do equivalente de caixa, isto é, banco e outras aplicações. Pelo método direto, isso fica muito claro para você, meu caro aluno. Mas o método indireto, ele começa com essa informação econômica. Só que aí que vem a jogadinha. Ele faz os ajustes necessários para trazer esta informação econômica e aproximar de uma informação financeira. Professor, então quem são esses ajustes? Os ajustes são aquelas despesas ou receitas que não impactam no caixa. Por exemplo, professor, vamos lá,
depreciação. Meu caro aluno, você já sabe que a depreciação é uma despesa que nós reconhecemos por conta do desgaste do bem. A empresa comprou um veículo, utilizou esse veículo e à medida que o tempo passa, ele vai sofrendo desgastes físicos e na contabilidade nós temos que mensurar esse desgaste físico e transformar essa informação em termos financeiros. E aí, como é um desgaste, vai representar uma redução do valor do bem. Então, nós já sabemos, por inferência, que trata-se de uma despesa. Então, a depreciação, olha só, ela é uma despesa, só que essa despesa, ela está saindo do caixa da empresa? A depreciação, ela vai depreciar o caixa da empresa ou ela deprecia o imobilizado? Então, olha só, a depreciação é uma despesa que nós é uma informação econômica, é uma despesa que nós reconhecemos de um determinado período que vai reduzir a possibilidade de formar lucro. Ou então, se uma empresa ela teria R$1.000 de lucro, ela vai ter, por exemplo, 950. Por quê? R$50 é da depreciação. Mas depreciação não saiu do caixa. Ela não sai do caixa, ela só reduz a formação de lucro. Então, depreciação é uma despesa que não impacta no caixa da empresa. Então, considerando essas despesas que não vão impactar no caixa, dentre outras informações, nós vamos trazer aqui na demonstração do resultado, na DFC, na demonstração dos fluxos de caixa. E olha só, por exemplo, o professor não falou aqui que essa depreciação seria R$50? Só um exemplo. Se ela é uma despesa, a gente sabe que é um valor negativo essa despesa. Ela está reduzindo a formação do lucro. Então, olha só, primeira informação, eu coloco aqui, se é lucro ou se é prejuízo. Se é lucro, é um valor positivo. Se é um prejuízo, é um valor negativo. Vamos lá. Agora, vamos fazer os ajustes. O que for despesa vem com um sinal positivo. Por quê, professor? Eu estou voltando esta informação aqui econômica para aproximar da informação financeira. Se ela não impactou no caixa da empresa, essa despesa, então eu tenho que voltar essa despesa. É como se eu estivesse devolvendo para o caixa da entidade R$50. Então, nesse caso, aqui seria mais R$50. Então, assim, as despesas e os custos que não impactam no caixa serão representados pelo valor positivo. E as receitas seriam um valor negativo. Se essa receita não impactou no caixa, não entrou dinheiro, então eu trago ela como um valor negativo, eu tiro essa informação. Então, olha só, eu estou aproximando no método indireto esta informação econômica da informação financeira. E aí, feito este ajuste, considerando o lucro ou prejuízo do período, eu continuo com as atividades operacionais. Então, esta é a diferença entre método direto e o método indireto. É que o método indireto, ele começa apresentando o lucro ou o prejuízo, tá certo? Em relação às demais etapas, às demais atividades, são idênticas, são semelhantes, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos agora verificar o que é este método direto. Consiste em mostrar todas as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Mas, professor, o que é esse negócio aí de equivalente de caixa? Então, olha só, no balanço patrimonial, nós temos lá a informação do caixa, dos bancos e de algumas aplicações financeiras de curtíssimo prazo, aquelas que são liquidadas em até 90 dias. Esses três elementos formam o subgrupo chamado de disponibilidades. Esta é uma classificação verificada dentro do balanço patrimonial. Então, a DFC, ela vai mostrar essas entradas e saídas que impactaram tanto o caixa, quanto o banco, quanto essas aplicações financeiras. Então, olha só. Olha o conceito.
consiste em mostrar todas as entradas e saídas que impactaram o caixa, olha só o caixa aqui, e equivalentes de caixa. Então, caixa e bancos são compreendidos como caixa neste conceito. E equivalentes de caixa significam essas aplicações financeiras de curto prazo, tá certo? Ou então, equivalentes de caixa, de acordo com o que está lá no nosso livro também, tá, meu caro aluno? Tem conceito lá no livro. Equivalentes de caixa são montantes disponíveis que estão à disposição da empresa e que, quando convertidos em dinheiro, vão sofrer um insignificante impacto. Por exemplo, você fez uma aplicação financeira lá no banco, você é representado pela empresa. Então isso quer dizer que não é dinheiro no caixa, não é dinheiro no banco, isso é uma aplicação. Você resolve sacar, adiantar esta aplicação. Consequentemente, você não vai ganhar aquela rentabilidade esperada e pode ser que o banco, mediante contrato, diz que se você antecipar esta aplicação financeira, nós vamos cobrar uns juros bem pequenininho, mas vamos cobrar. Então, olha só, equivalente de caixa é um montante de disponibilidades que, quando transformado em dinheiro, vai sofrer um pequeno ajuste, ou então um insignificante ajuste, tá certo? Então, olha lá, vamos continuar o conceito. Então, a DFC, pelo método direto, consiste em mostrar esses fluxos. Fluxos é igual a entrada mais essas saídas, tá certo? Então, o método direto consiste em mostrar os fluxos no caixa e nos equivalentes de caixa, observando, então, os pagamentos e os recebimentos relacionados à atividade final da empresa, tá certo? Então, ele vai classificar esses recebimentos, esses pagamentos, dentro daquelas 3 atividades que o professor já comentou. Já o método indireto consiste também em mostrar esses fluxos financeiros no caixa e nos equivalentes de caixa. Só que ele inicia a sua estrutura mostrando o lucro ou o prejuízo do período, e esta é uma informação que está na DRE, por isso que quando você for elaborar o balanço, você vai olhar para a DRE, você vai olhar para o balanço para montar a DFC, tá certo? E em seguida ele vai fazer o ajuste, ou isto é, considerar as adições ou as exclusões de despesas ou receitas que não afetam o caixa. Isso significa trazer o resultado econômico para, ou aproximar do resultado financeiro. Por isso que a gente tira a depreciação. Nós somamos a depreciação e nós tiramos as receitas que não afetaram o caixa. Então, olha só, para resolver esta SP, vamos utilizar o balanço patrimonial de 2014 com o de janeiro de 2015, sempre um momento antes e um momento depois, e ver a variação do caixa e dos equivalentes de caixa. Quanto que eu tinha no caixa mais os bancos lá da empresa? Ah, professor, nós tínhamos lá R$ 5.500. Vê lá, dá uma olhadinha lá no balanço do exercício, que está aí no nosso livro. Então, nós tínhamos R$ 5.500. E no segundo período, em janeiro de 2015, passou para R$ 8.800. Opa! Então, houve uma variação de R$ 3.300. A DFC, ela busca justificar essa variação no caixa e nos equivalentes de caixa. Por que aumentou em R$ 3.300? Então, por meio dessas ações provocadas, aliás, executadas pela empresa, que vão provocar reflexos no caixa e nos equivalentes de caixa, nós vamos justificar este aumento. Ou então, se houvesse uma redução, nós justificaríamos com a DFC, separando esses fluxos em atividades operacionais, de investimentos e financiamentos. E olha só, para fazer a DFC pelo método direto, vamos conciliar as variações do balanço com as informações da DRE, ou demonstração do resultado. E em seguida, preencher então a demonstração dos fluxos de caixa. Então, olha só, como que ficaria esta demonstração contábil?
Pelo método direto, temos primeiramente as atividades operacionais. Então, olha só, primeiramente, olhando para essa demonstração contábil, se nós não tivéssemos esta informação aqui, que ela é do método direto, como que você saberia dizer que ela era uma demonstração elaborada pelo método indireto? Qual seria a primeira conta, qual é a primeira informação que estaria disponibilizada aqui na DFC? Você já sabe, seria o lucro ou o prejuízo. Em seguida, você ia observar os ajustes. E só depois que nós continuaríamos a nossa DFC apresentando esses fluxos financeiros. Então, no método indireto, nós aproximamos a informação econômica da informação financeira e somente depois fazemos esta apresentação desses fluxos. Então, olha só, pelo método direto, nós temos aqui recebimento de clientes. Então, conciliando a conta de clientes ou duplicatas a receber, mais a demonstração do resultado do exercício, nós entendemos que houve um fluxo positivo, houve uma geração de caixa. E olha só, olhando para o balanço patrimonial e ainda os custos do período, entendemos que houve um pagamento de fornecedores. Então, observando as informações de 2014 e 2015, é possível já confirmar, então, dizer que a empresa pagou, saiu o recurso do caixa para pagar fornecedores, assim como para as demais obrigações. Então, a empresa pagou aluguéis, pagou outras contas, e somando todos esses fluxos advindos ou classificados nas atividades operacionais, houve uma geração de caixa. Então, houve um aumento aqui de caixa no valor de 12.100. Não houveram atividades de investimento dentro da empresa, entretanto, houveram atividades de financiamento. Quais foram? Pagamento de empréstimo no valor de R$ 8.800. Então, olha só, somando este fluxo das atividades operacionais, esse 12.100, menos este fluxo das atividades de financiamento, verificamos que houve um aumento líquido, ou então um fluxo de caixa líquido gerado no valor de R$ 3.300. E olha só, qual era o saldo inicial do caixa e dos equivalentes de caixa? 5.500. E qual era o saldo final do caixa e dos equivalentes de caixa em janeiro de 2015? 8.800. Quanto que é 8.800 menos 5.500? R$ 3.300. Então, a DFC, ela mostra essas informações. Bom, meu caro aluno, nós então chegamos ao final da nossa quarta SP. E agora, vamos assistir a um vídeo e em seguida o professor vai comentar sobre a nossa prova. Até lá! Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau!
Olá, meu caro aluno. Bom, então este foi o nosso quarto encontro, onde nós compreendemos sobre as demonstrações contábeis. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação durante os nossos encontros, em que vocês enviaram as suas contribuições, também sobre a participação de vocês durante os nossos fóruns, tá certo? E é sobre o fórum que o professor quer fazer um comentário. Acesse o nosso fórum e lá tem um documento chamado de Guia de Estudos de Contabilidade. Este é o material que vai te dar suporte durante os seus estudos para a nossa avaliação, tá certo? Então não deixe de acessar o fórum, fazer a leitura deste material na íntegra e aproveite para deixar as suas contribuições, dúvidas sobre os assuntos tratados durante todos esses documentos que foram apresentados no nosso ambiente virtual. Agora, sobre a nossa avaliação, é fundamental que você volte a cada uma das aulas e busque fazer a leitura de todos os conceitos sobre as informações que nós tratamos durante os nossos encontros. Então, para isso, concilie a sua leitura com o guia de estudos que o professor inseriu no fórum, tá certo? E olha só, primeira aula, segunda aula, nosso terceiro encontro, o encontro de hoje. Busque reunir os conceitos do balanço patrimonial, o que é ativo, o que é passivo, o que é um bem, o que é um direito, o que é uma obrigação. Além disso, sobre a estrutura patrimonial, o que é o ativo, o que é o passivo, o que é o patrimônio líquido, o que são as obrigações com terceiros, obrigações com os sócios, tá certo? Então, busque verificar esses conceitos. Sobre a DRE, busque analisar os conceitos dos elementos de resultado, direito, aliás, receita, despesa, custos, entre outras informações relacionadas a essa área. Então, novamente, acesse o fórum, acesse o guia de estudos. Este é o material que vai te dar suporte durante os seus preparativos para a nossa avaliação, tá certo? Então, a dica de prova está lá no fórum. Acesse esse material, pois tudo que nós observamos ao longo deste encontro está neste documento, para que você possa atingir aquela nota desejada durante este teste que vai ser observado na próxima semana, tá certo? E, além disso, trata-se de um guia que vai te auxiliar durante a sua atividade profissional. Bom? Então, eu agradeço a todos vocês, a você, meu caro aluno que está me assistindo, pela participação durante a disciplina de contabilidade. E, então, desejo a você excelentes estudos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá! Olá, como vai? Chegamos ao fim da unidade 4 de contabilidade. Nessa unidade você conheceu o balancete de verificação, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e a demonstração do fluxo de caixa. Vamos relembrar? Você aprendeu que o balancete de verificação é um relatório ou demonstrativo contábil que apresenta todas as contas em uso na empresa e seus saldos, e serve para verificar se o total dos saldos devedores é igual ao total dos saldos credores, o que permite avaliações de desempenho empresarial. Você entendeu que se houver desequilíbrio contábil, ou seja, se o total do débito não for igual ao total do crédito, existem lançamentos incorretos, mas que há erros que o balancete de verificação não detecta, como lançamento em conta incorreta, inversão de lançamento, duplicidade e valores lançados a menor ou a maior. Você viu que a demonstração de resultado, considerada como um dos relatórios mais importantes da contabilidade para a tomada de decisão, não envolve as contas patrimoniais e é composta de todas as contas de resultado, classificadas em 3 grupos: receitas, custos e despesas. Você entendeu que geralmente as empresas demonstram seu resultado mensalmente e que quanto menor o período da elaboração da demonstração de resultado, mais eficiente será a empresa na sua análise para a tomada de decisão. Em seguida, você estudou sobre o balanço patrimonial, que é composto por 3 grupos: o ativo, que são os bens e direitos da empresa, o passivo, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, que é a diferença positiva, negativa ou nula entre o ativo e o passivo. Você também aprendeu que a demonstração do fluxo de caixa mostra a movimentação da conta de caixa, que são o dinheiro e os depósitos bancários, e dos equivalentes de caixa, que são as aplicações financeiras de curto prazo e liquidez imediata.
Por fim, você viu que é preciso escolher entre 2 métodos de confecção da demonstração do fluxo de caixa, o direto e o indireto. O direto consiste na discriminação de todas as entradas e saídas no caixa e equivalente de caixa, enquanto o indireto consiste no ajuste do resultado econômico da empresa pelas adições ou exclusões de despesas ou receitas que não afetaram o caixa. Com a SR, você acompanhou Júlio, novo sócio de Meire e Tony, em uma escola infantil, enquanto ele elaborava relatórios e levantamentos para ter ideia da situação financeira da empresa e planejar decisões futuras. Na SP1, você aprendeu a como fazer um balancete de verificação de 6 colunas junto com um novo sócio. Na SP2, Júlio descobriu que a empresa havia fechado o mês de janeiro no negativo e precisava encontrar a causa do prejuízo. Você conheceu a estrutura da demonstração de resultado e entendeu o conceito das contas e grupos de contas. Em seguida, na SP3, Júlio procurou elaborar o balanço patrimonial para a análise das contas patrimoniais. Você então conheceu a estrutura do balanço e compreendeu o conceito e aplicação de cada conta e grupo de contas patrimoniais. Finalmente, na SP4, você acompanhou Júlio no desafio de elaborar o fluxo de caixa a partir daquele momento com periodicidade mensal. Você conheceu a estrutura de DFC, identificou as atividades operacionais, investimentos e financiamentos e compreendeu a diferença entre o método direto e indireto. A partir dos conhecimentos obtidos, é possível compreender a importância do balancete de verificação, do balancete patrimonial, da demonstração de resultado e da demonstração do fluxo de caixa como ferramentas contábeis de tomada de decisões e gestão financeira das empresas. Você também tem a possibilidade de aplicar esses conhecimentos em instituições de diversos tipos e portes. Eu fico por aqui. Vamos combinar uma coisa? Volte sempre que for necessário ao seu livro didático, confira o material complementar e não se esqueça das demais fontes bibliográficas. Também responda os questionários das pré e pós-aulas, disponíveis no seu ambiente virtual, ok? Bons estudos! Tchau!